Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos para darmos continuidade à nossa leitura bíblica diária. Estamos no capítulo de número 7 do livro de Salmos e hoje nós vamos para o segundo áudio do capítulo de número 7. Eu te convido então a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 7. Nós vamos ler na versão Nova Almeida atualizada. O título do Salmo diz: Canção de Davi, entoada ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Diz assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livres. Senhor meu Deus, se eu fiz algo do que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e que me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça, segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Queridos, no primeiro áudio que nós gravamos, nós falamos que este salmo ele fora escrito pelo rei Davi. E, ao que tudo indica, as circunstâncias nas quais este salmo fora escrito foi o momento em que Davi fugia de Saul. O contexto desse salmo está descrito no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo de número 22 até o capítulo de número 26. Davi escreve este salmo quando ele sofre uma acusação falsa por parte de um homem chamado Cushi, que era da tribo de Saul, da tribo de Benjamim. Não sabemos ao certo quem era este homem. É muito provável que seja um dos homens ali que viviam bajulando o rei Saul a ponto de tirar vantagem desse relacionamento com o rei. E bajulavam tanto que eram capazes de inventar mentiras contra o maior inimigo do rei naquele momento, que era Davi. E Cushi levou ao rei acusações sérias a respeito de Davi, e fez com que a ira do rei se acendesse ainda mais contra Davi. Falamos que no versículo 1 e no versículo 2, Davi apresenta diante de Deus essa situação. Davi, ele ora ao Senhor buscando refúgio, buscando socorro e a ajuda de Deus. Ele se apresenta a Deus e se dirige a Deus como o Deus de sua vida, o Senhor da sua vida, aquele que poderia lhe conceder livramento. A causa do sofrimento de Davi aqui eram exatamente as difamações que ele vinha sofrendo por parte de Cushi, que por consequência causaram a fúria de Saul para perseguir Davi. Agora, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 5, o salmista declara solenemente a sua inocência diante de Deus.
Observe que Davi, ele não fala apenas para Deus acerca da fúria dos seus inimigos, que querem matá-lo, que querem destruí-lo. Mas também Davi vai diante do Senhor para pleitear a sua inocência, diante das falsas acusações que ele estava sofrendo. Estes versículos, de 3 a 5, contêm uma declaração de inocência em forma de juramento. Observe o que o rei diz. Senhor meu Deus, se eu fiz o que estão me acusando de fazer, se eu cometi alguma dessas injustiças, se eu paguei com mal a quem estava em paz comigo, e se eu poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o meu inimigo me persiga e me alcance, e pisoteie no chão a minha vida, e reduza ao pó a minha honra, ou seja, a minha glória. Davi se declara inocente diante das acusações que lhe são atribuídas. Ele não pagou com mal aos que estavam em paz com ele, é o que ele diz. Pelo contrário, mesmo tendo a oportunidade de matar Saul, e por 2 vezes, Davi não o fez. Observe que no versículo 4 ele diz: Se paguei com mal a quem estava em paz comigo, logo eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia. Essa referência é exatamente ao que ele fez, poupando a vida de Saul, como está descrito lá em 1 Samuel no capítulo 24 e no capítulo de número 26. É como se Davi dissesse: se alguém conseguir provar a minha culpa, eu estou disposto a sofrer e a deixar que minha honra seja jogada no pó. Só parte para um desafio deste, irmãos, quem tem convicção de que é inocente. E era exatamente o que estava no coração de Davi. Observe que a defesa que Davi faz de si mesmo não é um discurso hipócrita. Seus lábios não são mentirosos como os lábios que o difamaram. Ele está disposto a sofrer toda a violência e maldade de seus inimigos, caso a sua conduta não seja avalista das suas palavras. Agora, a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 13, Davi vai buscar diante de Deus o julgamento dos seus inimigos. Ele implora para que Deus exerça juízo sobre aqueles que o perseguem. Observe que Davi, ele não faz justiça com as próprias mãos. Davi, ele não quer ele mesmo usar de sua força contra Saul e contra seus adversários, mas ele entrega tudo nas mãos do Senhor. Observe o versículo de número 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Eles são inimigos de Davi? São, mas Davi pede para que Deus se levante em sua ira contra a injustiça deles, contra os atos pecaminosos que essas pessoas estão praticando, porque esses atos pecaminosos dessas pessoas atingem diretamente ao próprio Deus. E Deus, agindo assim, estará manifestando a grandeza da sua glória. Somente a ira santa de Deus poderia, de fato, inocentar Davi. Isso nos faz lembrar o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, a partir do versículo 17. Diz assim: Não pague a ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quanto a vocês, façam o contrário. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Foi exatamente o que Davi fez diante de Saul. E é assim que nós devemos nos comportar. Não devemos buscar justiça com as nossas próprias mãos, mas devemos entregar tudo diante do Senhor. Porque a ira de Deus um dia vai se manifestar contra toda iniquidade.
E assim Deus trará juízo sobre todos aqueles que cometem essas atrocidades. Quando lemos os versículos 7 e 8 do Salmo de número 7, nós temos essa visão de que Davi ele está ansioso para que Deus se levante, para que Deus manifeste a sua justiça o mais rápido possível sobre estas pessoas. Ele diz: reúnam-se os povos ao redor de ti e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. É como se Davi dissesse: convoque Deus o seu tribunal, suba ao seu trono e seja exaltado sobre todas as pessoas. Reúna os povos para que eles testemunhem o teu julgamento. E que o Senhor me julgue diante de todos, para que todos possam ver que sou inocente. No versículo 9 do Salmo 7, Davi diz: que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. O Senhor é aquele que vê o mais profundo do ser humano. Foi na casa do pai de Davi que Deus usou o profeta Samuel e disse essas palavras: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E Davi tinha consciência disso. Diante do trono de Deus, diante do trono do justo Deus, só há dois tipos de pessoas: os que são justificados e os que são condenados. Aqueles que são convertidos e aqueles que permanecem em seus pecados. Sendo assim, o justo não será condenado diante do juízo de Deus, e nem o ímpio será inocentado diante do juízo de Deus. É por isso que no versículo de número 10, Davi vai dizer: Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é o nosso escudo salvador. Ele é o que justifica o seu povo. Ele é aquele que traz debaixo das suas asas, de modo seguro, todos aqueles que nele depositam a sua confiança. De modo que a fúria do inimigo, ela não pode alcançar aqueles que estão debaixo da proteção do escudo do Senhor. E no versículo 11, Davi vai dizer: este Deus que é o meu escudo, ele é o reto juiz para os injustos. Ele diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Warren Wiersbe, em seu comentário bíblico expositivo, ele diz: como é possível Deus amar o mundo e abominar o perverso? O texto enfatiza que Deus manifesta sua ira contra o pecado todos os dias. Ele permite que pecadores colham o fruto dos seus pecados todos os dias. Isso porque Deus é justo. A Escritura diz que a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e contra toda a perversão dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Está em Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque Deus é santo. E por ser santo, ele não pode aprovar o pecado e nem se deleitar nele. E por ser justo, a sua ira santa se acende todas as vezes que o pecador desafia a sua santidade, de modo que os perversos eles não vão prevalecer diante do juízo de Deus. Spurgeon, ao comentar estes versículos, ele diz: os pecadores podem ter muitos dias festeiros, mas nenhum dia seguro. Do começo ao fim do ano, não há uma hora na qual a fornalha de Deus não esteja quente, ardendo em prontidão para os ímpios, que serão como restolhos. E Davi diz que Deus sentenciará os ímpios à morte. Olha o versículo 12. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Versículo 13. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Aqueles que vivem na prática da impiedade, sem arrependimento, enfrentarão a ira de Deus e do Cordeiro no dia do juízo.
e dela não poderão escapar. É isso que a palavra diz em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17. A ordem é: aqueles que se arrependerem certamente viverão, mas aqueles que não se arrependerem, Deus já afiou contra eles a sua espada. E agora nos versículos 14, 15 e 16, o salmista ele vai deixar claro que o pecado do ímpio recairá sobre a sua própria cabeça. Que os ímpios eles serão julgados pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados. Ele compara no versículo 14 o ímpio a uma mulher grávida, ou seja, o pecador ele está prenhe, carregando em seu ventre um monstro de iniquidade. Esse pecador ele está com dores de parto da iniquidade. E quando nascer esse filho da maldade, receberá o nome de mentira. Versículo 14. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Observe que este não é o único texto na palavra do Senhor em que há uma referência ao pecado como algo concebido dentro do ser humano. Quando você lê Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, Tiago vai dizer: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Isaías também no capítulo 59, versículo 4, ele vai dizer: concebem o mal e dão à luz a iniquidade. E era exatamente assim que Davi enxergava os pecadores. Mas certo é que eles colherão exatamente aquilo que plantaram. Os problemas que eles mesmos causaram se voltarão contra eles. Cairão sobre as suas próprias cabeças. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que existe em nosso mundo um sistema de retribuição divino do qual ninguém pode escapar. É a lei da semeadura. Observe que no versículo 16, Davi diz assim: a sua maldade recai sobre a sua cabeça, e sobre o seu próprio crânio desce a sua violência. Deus abandonou Saul a seus próprios caminhos, e tanto a flecha como a espada o alcançaram. Ele desejava matar Davi, mas ele é quem foi morto. Isso nos faz lembrar a história de Amã, que tentou matar Mardoqueu, primo de Esther. Lembra? Ele preparou a forca, mas quem acabou morrendo nela foi o próprio Amã. Alan Herman vai dizer que o ímpio é como um caçador que cava uma armadilha para um animal, mas ele mesmo cai nela. Provérbios capítulo 26 versículos 27 e 28 diz assim: o que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Diante de Deus, os ímpios serão condenados pelos seus próprios atos de iniquidade. Agora Davi, no versículo de número 17, ele termina este salmo de uma forma retumbante, glorificando a Deus, louvando ao Deus Altíssimo. Davi se afasta do julgamento, cantando hinos de louvores ao Deus justo. Enquanto o ímpio perece, o justo celebra, e o caluniado agora é um adorador que celebra com alegria. Observe a doxologia do versículo de número 17. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Davi, que começou este salmo aflito, agora termina cantando. Começou encurralado pelos seus inimigos, termina protegido pelo Deus Altíssimo. El Elyon. Que salmo maravilhoso, irmãos. Spurgeon diz o seguinte: a joia brilhante reluz mais em um fundo escuro. Ou seja, Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. Foi exatamente o que Deus fez com Davi. Nos momentos mais difíceis de sua vida, Deus inspirou Davi para escrever as mais belas canções, os mais belos salmos.
Deus é o nosso refúgio. Se estamos sofrendo com difamação, com calúnia, apresentemos tudo isso diante do Senhor. Ele é o único que pode nos salvar. Não faça justiça com as próprias mãos. Confie no Senhor. Ele está com você. Se sofremos porque estamos fazendo o bem, nós somos bem-aventurados. Que a razão do nosso sofrimento não seja a nossa língua grande. Que a razão do nosso sofrimento não seja o fato de difamarmos alguém ou de nos metermos em questões alheias, mas sim por vivermos uma vida santa e pia diante do Senhor. Que Deus te abençoe, que as palavras deste salmo permaneçam em teu coração. Fica na paz do Senhor Jesus. No próximo áudio a gente volta com o salmo de número 8.